Caras, para vocês entenderem Kirchhoff, vocês precisam primeiro entender a lei dos nós e a lei das malhas, tá ligado? Que tipo, os nós é onde os componentes elétricos se conectam, tipo as fontes de tensões e os resistores. Aí tipo, a lei dos nós diz que a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem, tá ligado? Ali como tá colocado, a somatória de chegam igual a somatória de que saem. Beleza. E a lei das malhas, que a soma de todas as tensões em uma malha fechada é igual a zero, que vai nos ajudar a ver se a resolução do circuito tá certa, tá ligado? Somando todas as tensões em uma malha, tem que dar zero. Se não der zero, ou bem próximo, tá errado. Bom, aqui, deixa eu descer aqui. Aqui é o circuito, um circuito com mais de uma fonte de tensão, tá ligado? Aí esse circuito com mais de uma fonte de tensão, não tem como você realizar aquela maneira tradicional que a gente usa, utilizando paralelo, séries, porque fica mais difícil a leitura do circuito. Você precisa compreender muito bem para conseguir fazer. Por isso que a gente vai agora saber onde está o nó e saber onde são as malhas. Nesse circuito aí, que com 3 fontes de tensões e 4 resistores, tem dois nós, que são o nó A e o nó B, que é onde a corrente chega e também onde a corrente sai, tá ligado? É nesses dois nós que a corrente passa. E também as malhas, eu não destaquei elas, mas eu coloquei o MI e o M2 para mostrar que as duas malhas que tem, as duas malhas internas que tem nesse circuito. E a malha externa, que é a grandona, tá ligado? Vocês conseguem ver ela, tipo, é só tirar essa a fonte de tensão do meio e o resistor do meio, que o externo dela é a terceira malha. A malha 1 e a malha 2 tá aí destacada pra vocês. Aqui estudando o circuito, tá ligado? Como eu posso dizer? Colocando para onde a corrente vai, para onde a corrente vem, para onde as tensões estão direcionadas, tá ligado? Aí tipo, primeiro para você começar a resolver o circuito, você precisa colocar um direcionamento para tua corrente, tá ligado? Aí tipo, nesse exemplo eu segui que é essa seta circular aí, tá dizendo que a corrente, eu adotei que a corrente tá fazendo o sentido horário, tá ligado? Ela tá indo de E1 pra o nó A e do nó A pra o nó B, tá ligado? A corrente. Essas setas vermelhas que eu coloquei, elas significam o caminho, a passagem da corrente e a direção para onde a corrente está indo. E as setas azuis, elas representam o direcionamento das tensões nos resistores e nas fontes de tensões, com suas diferenças de potenciais. Bom, agora, para você começar a analisar o circuito, você tem que ver para onde a sua corrente está indo. A minha corrente total é o I. O I está indo do E1 para o nó A. Nisso ele passa pelo resistor de R1, o que dá uma diferença de potencial, onde ela chega é uma diferença de potencial maior e onde ela sai é uma diferença de potencial menor. E o direcionamento dessa tensão, logicamente, vai ser do menor para o maior. Tá ali V1, seta azul, do menor para o maior. E você vai fazendo isso em todos os resistores, fazendo sua análise. Tipo, quando a corrente chegar no A, ela vai se dividir em dois. E eu coloquei que ela se dividiria em I1 e I2. Certo? Beleza. Aí a corrente 1, ela vai chegar no resistor de R3, o que vai fazer a diferença de potencial onde ela chega ser maior e onde ela sai ser menor. Logo, o direcionamento da tensão vai ser pra cima, tá ligado? É só você fazer o jogo de sinais aí, onde ela chega é maior, onde a corrente chega é maior, e onde a corrente sai vai ser menor. E a direção da tensão vai ser da menor potência, do menor diferencial para o maior diferencial. É só fazer isso com todos os componentes elétricos do circuito e depois você começa a realizar as fórmulas. Você começa a produzir as fórmulas.
Começar a realizar a análise do circuito e conseguir achar as correntes e as tensões, você precisa primeiro fazer uma análise por malha. Vamos olhar pela malha 1, que a gente vê a tensão de E1, que é por onde está saindo a corrente nesse circuito que eu adotei, e ela está indo em direção ao nó A. Então, se ela está saindo de E1 e indo para o nó A, ela está passando pelo resistor de R1, causando a diferença de potencial no resistor. E para conseguir realizar a fórmula, você só precisa fazer isso. Você só precisa olhar para o direcionamento da tensão e o direcionamento da corrente. Ó, a tensão, vamos lá, a tensão de E1. Não tem a tensão de E1? O direcionamento da tensão de E1 tá para cima. Para cima, entre aspas, tá? Vamos dizer que também está no sentido horário, tá? Tá no sentido horário, vamos dizer assim. Se ela está no sentido horário e a corrente também está em sentido horário, a tensão é positiva. Logo, é 1. Logo, é 1. É positivo. Beleza. Só que aí a corrente continua. A corrente vai e passa pelo resistor de R1. Só que o direcionamento da tensão de R1 está no sentido anti-horário, sendo que o da corrente está no sentido horário. Logo, a tensão de R1 vai ser negativa. Então, menos V1, que é a tensão. E você pode substituir esse V1 por R1 vezes a corrente. Esse R1 vezes a corrente é a fórmula de ohms, tá ligado? É a lei de ohms. Que, tipo, a tensão é a corrente vezes a resistência. Então você pode substituir os valores para poder achar a tensão. Isso a gente vai ver quando for realizar um exercício. E você vai fazendo isso. Eu vou fazer só a primeira malha, porque aí fica mais rápido para ir pro exercício. Bom, a gente viu que V1 pode ser substituído por R1 vezes a corrente do resistor dele, tá ligado? Que vai ser a sua corrente, vai ser a corrente que passa pelo resistor vezes a sua resistência, que aí vai dar tensão. Aí você vê que a corrente vai passar pela tensão de E2 no nó A, vai passar pela tensão de E2 como I1. E tipo, o direcionamento da tensão está no sentido anti-horário e o da corrente está no sentido horário. Logo, E2 negativo. Igualmente no R3, o direcionamento da tensão está no sentido anti-horário, enquanto a corrente está no horário. Logo, V3 negativo, o que pode ser substituído também por R3 vezes R1. E assim você vai fazendo, como aqui no último resistor dessa malha, o R2, a tensão V2 ela está no sentido anti-horário, enquanto a corrente que passa nessa malha está no sentido horário. Logo, tensão V2 está negativa. E isso tudo é igual a zero. E essa é a segunda fórmula, porque a primeira fórmula é que a gente sabe, porque como a corrente vai entrar no nó A e se dividir em 2, I é igual a I1 mais I2. E você faz a mesma coisa na malha 2 para conseguir a fórmula 3. E é isso por enquanto. Aí a gente vai pegar tipo a fórmula 1 e lançar na fórmula 2 para ter uma fórmula 4, tá ligado? Para poder realizar uns cálculos com o sistema, para poder assim achar de fato as correntes. Mas isso a gente vê no exercício. Bora lá. Espero que vocês tenham entendido, né? Se não tiverem entendido, vocês mandam dúvida que eu tento explicar mais uma vez. Valeu. Bom, então vamos pro exercício. Aqui é um circuito bem básico que dá pra usar como exemplo. Eu peguei ele na internet, mas a resolução dele está correta. Eu já coloquei o direcionamento das correntes e das tensões, mas eu vou mostrar para vocês como eu fiz isso. Primeiro a gente vai olhar as fontes de tensão. Você percebe que o polo negativo da fonte está aqui, o polo positivo
da fonte está aqui. Isso não quer dizer o quê? Que a corrente está saindo do positivo para o negativo. Só que aqui eu adotei que ela estava saindo negativo para positivo, só para ficar mais visível de entender, mais fácil de entender no olhar. Bom, então eu adotei que a corrente está vindo aqui e vai se dividir nesse nó. Ela vai se dividir em I2 e em 3. Logo, a gente chega na nossa primeira fórmula. I igual a I2 mais I3. E aí, eu fui fazendo aquelas mesmas coisas. Ela chegou aqui, a diferença de potencial maior vai ser onde ela chega e onde ela sai no resistor. O potencial maior vai ser onde ela chega e onde ela sai no resistor. Aqui, nessa mesma forma, o I3 está chegando aqui nessa parte, logo esse resistor, a maior tensão do polo vai ser aqui, a maior tensão do resistor vai ser aqui, o maior potencial elétrico vai ser aqui, então mais e aqui menos. E depois eu direcionei as setas da menor para maior, do menor potencial para o maior potencial, assim para conseguir realizar as fórmulas. Para fazer as fórmulas é só vocês olharem como eu tinha feito lá na explicação. É só você seguir o direcionamento da corrente e colocando sinal de positivo e negativo nas malhas, direções opostas, o sinal vai estar negativo, como aqui na tensão de 20 volts e na corrente, sinal negativo para tensão de 20 volts e direcionamentos iguais, sinal positivo. E tudo isso tem que dar igual a zero. E você faz e acha nas duas malhas. Depois você leva a fórmula 1 na fórmula 2 e na fórmula 3 e pega uma fórmula 4. Simples. Aqui a gente vai usar a fórmula 4 para fazer um sistema, porque vocês percebem, voltando um pouco no vídeo, que não dava para fazer um sistema com as fórmulas que a gente tinha, porque elas não batiam, tá ligado? Não tinham valores correntes certas, tipo como tem agora, e 3 e 2 nas duas fórmulas, na outras não, só tinha I1 e 2 e a outra tinha I2 e 3, então não dava para fazer um sistema de equações com aquelas fórmulas, mas com a fórmula 4 dá para fazer um sistema com a fórmula 3. É só colocar e fazer o sistema. Aqui eu comecei anulando o menos I3 com o mais I3, porque eles têm valores iguais e sinais diferentes, então eles são anulados, dá para cortar eles. Reescrevi a fórmula 5i2 mais 4i2 igual a menos 7 menos 20 e fui fazendo, fiz o jogo de sinal, pá, e deu o resultado de menos 3 ampere para I2. E agora para achar I1 e I3 é só você ir substituindo nas fórmulas aqui, substituir o I2 na fórmula 2, se eu não me engano, na fórmula 2 eu substituí o I2 e aqui está, achei o I, que dá menos 8 ampere. E agora, para achar o I3, você pode substituir na fórmula 1, na nossa fórmula 1. E tá aqui. Eita, errei. Tá aqui, ó. A fórmula 1 diz que I é igual a I2 mais I3. A gente tem I, que é menos 8, e a gente tem I2, que é menos 3. Mais I3 faz o jogo de sinal, negativo, positivo, e 3 aqui, menos 5 ampere. Esses sinais negativos que deu em todas, quer dizer que a gente adotou os sentidos errados para a corrente, porque os valores sempre vão ser em módulo, sempre vão ser positivo. Os valores todos sempre vão ser positivo. Quando der negativo, é porque a direção da corrente que você adotou está errada. Logo, é só você inverter o direcionamento da corrente que o circuito vai estar totalmente correto. É isso, valeu, espero que vocês entendam o assunto. Se não entenderam, manda aí as dúvidas e é nóis. Valeu!